amores! Tudo bem com vocês? A Pro Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Vamos para mais uma aula de geografia e hoje vamos trabalhar aqui os agentes externos, tá? Do relevo, ou seja, aquilo que modifica o nosso relevo aqui fora, né? De uma forma externa. Então, a aulinha de hoje é dedicada somente ao estudo desses agentes, né, que vão aí transformar esse relevo aqui fora. Então, aproveitem bastante a aula, tá bom? E fiquem agora com a explicação da prova. Quais são esses agentes que modificam aí? Os ventos, modifica? Modifica. Com muito tempo acontecendo, vai modificando. O gelo, né? Aqui os próprios seres vivos, a chuva, né? Os rios, os mares e oceanos. Então a gente precisa entender o seguinte, que todos esses mecanismos aqui, turminha, que acontecem aqui fora, eles também vão provocar alterações nesse relevo. E aí a gente chama isso aqui de agentes externos, tá bom? Então a Pro queria que vocês compreendessem nesse primeiro momento isso. Nosso foco, né, nossa aula, precisa trabalhar o seguinte, a questão do intemperismo, né, intemperismo aqui, e da erosão. Bom, professora, o que é esse daí, né? Para poder trabalhar, a gente precisa primeiro entender, né, o que é cada um. Então, a gente vai definir aqui nesse primeiro momento. Então, o intemperismo vai ser o conjunto de processos, tá bom? Que vai acontecer aqui de uma forma física, aqui no primeiro momento, pode ser química, física, então a gente vai entender o que, ó, aquele movimento ali que acontece aí como o vento. Então o vento ele é físico, tá bom? Vai passando e isso acontecendo durante muito tempo, ele vai, ó, desgastando aí a superfície. O químico aqui já vai entrar mais na questão da água. Então quando a água ela vai batendo muito tempo numa pedra, né, numa rocha, melhor dizendo, né, para a gente poder conceituar direitinho, vai provocando aí alterações, né? Então, aquilo que a gente já até disse para vocês, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Fura por quê? Por conta desse processo aí contínuo. E também a questão biológica. Então, tudo isso que provoca esse processo de alteração, né, na rocha, vai acabar provocando esse processo aí de desgaste, né, de decomposição, de desagregação aí dessa rocha. Então, esse mecanismo aí que provoca essa desagregação de pequenas partículas, a gente chama aí de intemperismo, tá bom? E o que seria a erosão? A erosão não é a mesma coisa? Não. A erosão seria o processo seguinte ao processo do intemperismo. Então, o intemperismo tira aquelas partículazinhas, né? Vai carregar aquelas pequenas partículazinhas de qualquer rocha. Só que aí a erosão é o passo, turminha, seguinte, né? Então, o passo seguinte vai ser o quê? Esse processo da erosão, que faz o quê? Vai ser as etapas que reúnem o desgaste, o transporte e a deposição desse material aqui, desse sedimento, né, que foi retirado aí dessa rocha. Então, em síntese, em resumo, a erosão é o processo de transporte das partículas de rocha que foi, né, desagregada aí no processo do intemperismo. Então, o intemperismo ele desagrega, vai tirando aquelas partículazinhas e a erosão ele vai fazendo aí essa questão do transporte desse material. Até porque quando desagrega de um lugar tem que ir para outro, né? Não vai sumir, desaparecer. Então, entendam isso daí. Depois, a Pro colocou aqui para vocês, né, entenderem de uma forma melhor. Intemperismo, a ação na rocha. A ação contínua na rocha. Erosão, esse processo aqui, ó, de carregar, de levar essas partículas. E em seguida a gente tem aqui a sedimentação, que é o lugar onde vai ser depositado, né, esses sedimentos que foram levados. Intemperismo físico. Olha aqui o que ele provoca. Esse intemperismo físico, ele vai acontecer predominantemente, turminha, principalmente em locais secos, tá bom? Então, em locais que não tem a presença de água.
Então, para isso, quando eu falo isso, vocês vão entender que ele vai estar mais presente aqui, né? Em lugares mais semiáridos, né? Lugar que a gente tem a pouca presença de chuva. E aí, normalmente, acontece da seguinte forma. Durante o dia, a temperatura ela é elevada. Pensa aqui no semiárido, pensa aqui em Petrolina. Não é quente durante o dia? Pronto. Isso faz com que os minerais da rocha passem pelo processo de dilatação. Então, se expande durante o dia porque é muito quente. Quando é à noite, ela acaba, ó, sofrendo o processo contrário. Então, há uma contração. Se expande durante o dia porque é quente. À noite, que é frio, mais frio, ela acaba, ó, se compactando. Esse movimento acontecendo dia após dia durante um longo período provoca o intemperismo físico, que é o quê? A quebra dessa rocha, de algumas partes da rocha. Então, observa essa imagem aqui, ó. Isso tudo aqui era uma formação rochosa única. Com esse processo aqui, ó, um bloco que já caiu. Por quê? Porque não aguentou esse processo que acontece aí diretamente, tá bom? Então, acontece aí num processo contínuo. Então, esse processo, quando se repete durante muito tempo, provoca esse desgaste na rocha. Por isso, intemperismo físico. Nós vamos para o segundo aí, intemperismo, que é o químico. O químico, eu já disse para vocês que é aquele intemperismo que comumente acontece em ambientes quentes e úmidos, tá bom? Ou seja, é aquele intemperismo que está ligado à água. Isso daí, gente, acontece por conta da força e também da pressão que ela vai, né, provocando durante muito tempo nessa rocha. E aí a prova vai ligar aqui principalmente a questão da chuva, de rios, de lagos e oceanos. Vai estar diretamente ligada essa ação aí, que vai acarretar o que? A decomposição e a alteração dos minerais da rocha. E essa água batendo, né, durante muito tempo provoca uma alteração total nesses minerais. E aí faz o quê? Um processo aí de fragmentação, de levar pequenas partículas minúsculas aí durante um longo processo, tá bom? Depois a gente tem um intemperismo biológico. Isso aqui, biológico, a gente tá falando de intemperismo ligado à vida, não é isso? Então, vai ser aquele que os organismos vivos provocam aí nessa rocha. Tanto a questão dos animais, né? Mas também a questão dos seres humanos. Então, esse processo também que o ser humano faz na rocha também está ligado aqui no intemperismo, né, biológico. Então, Pro conceituou aqui bem direitinho os 3 tipos de intemperismo. E também o que é erosão e o que é o intemperismo. Fiquem atentos, tá bom? Agora, a Pro vai começar a falar das ações específicas de cada um aqui, né, desses agentes externos. Vou começar com o vento. Eu falei para vocês que o vento ele é um intemperismo, né, ligado aqui ao físico. E aí vocês vão observar que, porque eu já tinha dito, ó, como ele provoca aqui, ó, essa transformação. Olha que paisagens belíssimas. Isso tudo aqui feito pelo vento. E aí eu quero que vocês entendam que ele atua, né, em áreas secas, semiáridas e principalmente litorâneas, tá bom? Então essa ação aqui a gente consegue visualizar melhor. Aqui no nosso semiárido a gente percebe isso demais. A gente tem vários morros que a gente chama de morros testemunhos, que é só um único fragmento de rocha ali que ficou isolado, né? Que antes era um processo todo, mas, né, total, mas que acaba se fragmentando aí ao longo do tempo. E aí esculpe e modela, né, formas antigas, pois também, né, faz o processo de transportar aí, de sedimentar em outros, né, locais. Isso provocando toda uma acumulação. Vocês já observaram aquela questão das dunas, né? Quando a gente vai daqui, né, de Petrolina, aqui em direção a Tapera, aquela região ali, a gente percebe que nas laterais ali da estrada, a gente tem muita formação de dunas. Essas dunas a gente chama de dunas continentais. E elas são formadas a partir justamente desse processo de sedimentação. Então, ao intemperismo, a erosão leva e ele tem que ficar em algum lugar. Então, geralmente são essas partículas ali, tá bom? Então, essa formação de dunas vai estar ligada à questão dessa ação dos ventos, ok? E aí, esses locais de acumulação a gente vai chamar de oásis ou dunas. Entendemos? Bora lá. Primeiro agente. Segundo agente, a ação das águas do mar. Tá bom, minha gente? Que vai ser diferente a ação da água do mar
com a ação da água da chuva, do rio, tá bom? Então a prova vai focar aqui nessa formação, né, dessas águas aqui do mar. Primeiro, essas águas marinhas trabalham aqui de forma constante, tá bom? Sobre essa superfície. Sempre elas vão estar aí no processo que a gente chama de processo de abrasão, desse mecanismo ali direto. Isso aqui é o intemperismo químico, que a Pro tá falando aqui. Em processos, né, de região de costa alta, o que é aquilo, minha gente? É quando o mar ele vai bater naqueles grandes paredões, tá bom? Então não tem a praia direta, tem um grande paredão. Essa região a gente chama de costa alta, tá bom? Porque, ó, tem um paredão, então é alto, tá bom? Então, turminha, isso vai provocar, né, uma nova formação rochosa. Geralmente, a gente nessas costas, né, nessa formação de costas alta, a gente vai chamar, né, que vai ter a construção de falésias. Vocês já viram, já viajaram e em algum lugar alguém estava explicando, é uma formação de falésias. Essas falésias é a ação química da água do mar nessa rocha, que vai provocar aquela tonalidade bem bonita, tá bom? A prova tem foto para mostrar daqui a pouquinho a vocês. Eu preciso entender que vocês compreendam, né? Preciso que vocês entendam aqui, compreendam o seguinte. Nas regiões litorâneas, né, mais modestas, ou seja, mais baixinha, né, que não é aqueles paredões, né, em locais, né, mais baixos, a gente vai ter a formação de quê? De golfos e baías, tá bom? Também pode formar a questão dos cabos e penínsulas. A Pro vai mostrar o que é cada um daqui a pouquinho, mas de antemão eu vou dizer assim, ó, os golfos e as baías, né, vai ser aquela formação em U, tá bom? Então vai ser aquela parte do litoral que a gente tem uma entradazinha, e aí ele fica parecendo U. Não é retinho igual a praia, né? Ele faz uma entrada, tá bom? E aí fica parecendo U. Por isso que ele diz aí, né? Que tanto o Golfo como a Baía tem essa característica. Já a questão dos cabos e península, ele já vai ser uma criação diferenciada. Mas tudo acontece aí nesse lugar de altura mais modesta, tá bom? Do litoral. E aí eu preciso que vocês entendam o seguinte, tá bom? Esse trabalho ele vai ser, né, constante. E aí esse processo, né, constante de sedimentação, né, vai provocar aqui a construção das costas de acumulação. Então uma praia, ela é, né, o que a gente já falou, ela é uma península, né, litorânea, só que aquela areia ali é o que? Uma costa de acumulação, ou seja, passou pelo processo de intemperismo, levou esse sedimento, acumulou. Aonde acumula vai ser justamente ali na areia da praia, né? E aí vai ser esse local de sedimento. A Pro precisa definir aqui, né, que as praias são essas formas mais baixas do relevo, que servem para acumular. Nós temos também os tombolos, né, que são o quê? Formas litorâneas, né, construídas pela acumulação de sedimentos também, né, que vai formar tipo um cordão, ligando uma ilha ao continente. Então, a gente tem o continente, né? E vai ter uma ilhazinha próximo à praia. Então, tem um cordão de areia que vai ligar, uma passarelazinha. Isso daqui a gente chama dos tombolos, tá bom, turminha? E também temos aqui as restingas, que são feições litorâneas, construídas por uma linha de sedimento. Então, a gente tem o mar, tem água do mar aqui. Em outra parte, a gente tem um cordão de sedimento que vai separar essa lagoazinha, tá bom? Do restante do mar. Então, vamos mostrar aqui para vocês visualizarem a imagem. Praia. Todo mundo sabe que é aquela construção reta de acumulação de sedimento. Então, essa areia, ela é sedimento do processo de intemperismo que aconteceria em alguma rocha ali próxima. Restinga. Olha aqui, que a Pro tá colocando para vocês. Água do mar. O cordão de faixa aqui, ó. E o restante do mar. Isso daqui é uma restinga, tá bom? E a gente tem os tombolos, que são o quê? Olha o que a Pro falou, continente, a passarelazinha de areia e uma ilha. Ó, observem. Isso daqui são, né, o que a gente vai chamar de tombolos. Tá bom? Faz essa ligação. Quero mostrar para vocês ainda as falésias. Olha o que é uma falésia. Paredão rochoso, mar. Bem próximozinho. Essa água do mar batendo muitas vezes vai provocar aí, ó, essa modificação do relevo. Então, ó, um paredão aqui que o mar tem contato. Falésias. As baías, que a Pro falou alguns momentos atrás, ó, essa formação em U. Lembra sempre.
o mar vai adentrar um pouquinho ao continente, porque tem uma formação, ó, mais redondinha de U. E temos também os cabos, né? O cabo é o quê? Aquela passarelinha que vai entrar um pouquinho mais adentro. Então, essa partezinha aqui, ó, a baía é o U, e essa partezinha aqui a gente vai chamar de cabo, tá bom? Então, ó, adentrando em direção ao mar. Foco aí para vocês lembrarem sempre. Então, quando vocês observarem essa imagem, tá bom? Na vida de vocês vão observar. O 1 é o quê? O 1 tá igualzinho ao 4. Vocês diriam o quê? Tem um paredão e tem água do mar próximo. Então, é falésias. O 2 e o 6. 2, 6. Formação em U. A gente chama o quê? As baías, tá bom? Então, ó, tem a formação em U, a gente já define como baía. O 5, vamos observar 5. Eita, aquela construção que, ó, adentrou mais o mar. Então, é um cabo. Por isso, ó, tem aquela formação mais para dentro. O 7º. 7º, retinho, é uma praia. Tá vendo a areiazinha? Observa, bem direitinho. O 8º, aqui a gente tem o que, ó? Restinga. Por quê? Porque a gente tem, ó, formação de um pequeno lagozinho de água salgada, uma faixa de areia e o restante do mar, tá bem? E o tombolo, aqui, ó, no 9. Por quê? Porque a gente tem o continente, uma faixa de areia e a ilhazinha aí sendo ligada. Então, tem que observar a forma de cada uma. Observa sextuando, porque é aquele material que você precisa dominar. Depois, a prova vai colocar aqui a ação também de um outro mecanismo aqui externo, de um outro agente externo, que é o gelo. O gelo também provoca esse intemperismo aí, tá bom, gente? Essa desagregação da rocha. Por quê? Porque ele faz como se fosse um lixamento. Então, esse gelo ele não é construído do nada. Geralmente, ele é construído em material rochoso. Como eu falei para vocês que as montanhas a gente é formada, né, coberta por gelo. Esse gelo ele provoca, ao longo do tempo também, esse processo aí de intemperismo aí nessa rocha, tá bom? Então, observe que isso também provoca e modela o relevo. Então, a gente observa aqui, ó, a construção de uma montanha. E aí, por estar coberto por o gelo, ele vai provocando um lixamento. E aí não vai só o gelo, né, quando a gente tiver o processo. Vai também fragmentos da rocha. Então, altera o relevo também. A prova vai continuar falando das águas da chuva, né, dos outros agentes, só que numa próxima aula, para não ficar muito extensa aqui, vocês não pegarem as informações. Então, a gente continua falando dos agentes externos na nossa próxima aula. Por hoje, né, a Pro finaliza aqui com vocês. Aproveita esse material, que é um material muito importante para vocês, né, compreender essa ação dos agentes externos, tá bom, minha gente? Precisa entender o que é um agente interno e o que é um agente externo, tá bom? E a Pro fez essa introduçãozinha aqui de alguns agentes externos hoje. Vamos continuar na próxima aula, tá bom? Aproveitem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, ó. Cheiro da Pro.